Boa noite, pessoal. Dando continuidade ainda, desculpa o interrompimento. Chegou visita aqui, então eu tive que entender. A gente pode observar que nossos outliers, o outlier, pessoal, é como se fosse aquele amigo que só leva você para um mau caminho, só. A gente tem que tirar ele da vida, fazer amizade, é mais ou menos isso, o outlier. Ele só tá atrapalhando os nossos dados. Vocês vão entender um pouquinho mais pra frente quando eu for rodar os dados que se tiver outlier, nossos dados não for tirar, não vai entender os pressupostos. Quando a gente está rodando os dados estatísticos, tem alguns pressupostos que nós devemos entender eles. Eu vou falar para vocês agora, já já. Então, nós vamos fazer um histograma aqui. Histograma que nada que um mapa de frequência, perdão. Vamos fazer dos bancos de dados. Vamos fazer da nossa produtividade em função de banco de dados de novo. Fungicida. Eu acho que não vai rodar. Eu acho que vai rodar só daqui mesmo. Fungicida. Da produtividade. Vamos ver se vai rodar o banco de dados. Só um minuto que a gente tem que aumentar aqui agora. E dar um run. E agora nosso histograma, nosso mapa de frequência, a gente pode observar que ele não está em formato gaussiano, que é aquele formato da equação de segundo grau, aquela forma assim, né? Assim. Ela tá um formato mais onde os dados estão mais para esquerda. Pode ser que os dados sejam significativo. Negativo tende ao. Então a gente vai fazer agora os pressupostos. A gente vai fazer um objeto chamado anava. E eu vou chamar a função ALVEC, Analysis of Variance, do inglês. Gastei meu inglês aqui agora aqui. Banco de dados, novamente. A nossa variável resposta, que é a produtividade, em função do banco de dados, em função da fungicida. A gente criou aqui. Opa, é que o Enter está com problema. Aqui a gente pode observar que a gente criou um objeto anal com 13 elementos. E agora a gente precisa somar os erros. Vou chamar a função erros igual residuals da nossa nava. Aí foi criado um objeto erros. E agora a gente vai chamar o teste de Chaperotest, que é o nosso dos erros. E a gente pode observar aqui, a gente vai sempre olhar o per válvula. Aqui ele fala aqui já, Chaperotest normal teste. O que é esse Chaperotest? Quer dizer que os nossos erros dos dados da nossa tabela são normais. Ele aqui a gente vai aceitar onde H0, né? Onde não, se tiver um valor maior que 0,05, maior que 0,05, a gente aceita H0, onde os nossos erros são normais. Isso pra gente é muito bom. Muito bom. Que não precisa, ainda a gente não sabe se precisa transformar os dados tanto para logaritmo quanto para raiz quadrada, para log de 10, enfim. E para a gente saber que precisa transformar os dados, a gente vai rodar o Bartlett Test. E aqui a gente aceita H0 e rejeita H1. Não há diferença estatisticamente dos erros. Há 95% de probabilidade. A gente chama a função Bartlett Test dos erros em função dos tratamentos, banco de dados em função do fungicida. E aqui a gente pode observar que ele não foi significativo, ele foi significativo. Então, nossas variâncias elas não são normais. As variâncias não são normais. E nisso a gente precisa transformar agora nossos dados. Eu vou ensinar para vocês como transformar agora os dados. A gente vai colocar banco de dados nosso igual vamos transformar para banco de dados em função
sempre vai ser nosso valor numérico. Para o nosso caso, produtividade, vou chamar ponto T, que vai ser nosso nome da coluna, igual. Vamos transformar em raiz quadrada, SQRT. Squared, a gente chama de novo, banco de dados, igual produtividade. E dá o Ctrl da Run. A gente pode observar aqui que os valores foram transformados todos para raiz quadrada. A gente vem aqui agora e precisa fazer tudo de novo. Shapiro teste. Precisa fazer uma nova nava, né? A nava 1, vou chamar de igual. Análise all variance do banco de dados. Aqui a gente tem precisão que a gente vai pegar a produtividade T, que nossos dados transformados em função do banco de dados, em função da fungicida. Criamos um novo objeto, a nava 1, você pode observar ele aqui. E agora a gente vai chamar de erros 1 igual resíduos da nava. Qual a nava? A nava 1. A gente vai fazer o Shapiro teste novo novamente. Dos erros 1. Aqui ele continua ainda maior que 0,5. Muito bom, excelente. Nossos erros são normais, 95% de probabilidade. A gente aceita a hipótese de H0, rejeita de HI. Vamos fazer o Bartlett teste agora. Teste de Bartlett. Erros 1 em função banco de dados. Para o pessoal aqui, vamos colocar. Eu sabia que não iria mesmo. Deixa eu ver se continua o mesmo valor. É 0,117. E aqui... continua o mesmo valor ainda. A gente transformou. Vamos transformar pela última vez aqui. Vamos chamar a nava 2 igual Analyze all variance do banco de dados em função da... Opa, pessoal, desculpa. Tem que transformar os dados. Banco de dados igual produtividade. Ponto, vou chamar de log. Igual log da função logaritmo, um log normal. Banco de dados em função da produtividade. Damos coisa. Foi transformado, a gente pode observar aqui. Logaritmo, produtividade. Vamos chamar de anava 3. Vamos chamar de análise all variance ainda. Banco de dados em função de produtividade de log, em função de banco de dados, fungicida, Ctrl. Foi criado novo a nova 3 aqui. Erros igual erros 3 igual log de anava erros 3 igual de log. Erros igual residuals. Aqui a gente foi criar um novo erro 3. A gente vai chamar o Shapiro teste, Shapiro erros 3. Muito excelente ainda. Vamos transformar para o teste de Bartlett. Erros 3 em função do dados, né? Banco de dados. Nosso tratamento fungicida e dá um Ctrl. E ele continua menor que 0,5. Então nossas análises de variância é diferente. Não são normais, são anormais na realidade, né? Então a gente tem que parar por aqui, pessoal. A gente não consegue trabalhar com essa tabela. A gente pode, para fins, a gente pode trabalhar ainda com esses dados. Só que tipo, vai ficar uma questão onde não vai ter os pressupostos da experimentação. Além dos pressupostos como controle local,
casualização, repetição, né? Os pressupostos do software são esses aqui que a gente temos que seguir o Shapiro teste, analisar os erros, analisar o teste BART, onde mostra as variâncias, quanto os nossos dados estão variando, se estão variando de forma normais ou anormais. No nosso caso aqui é anormais, então a gente não deve, aconselhava não seguir. Então a gente faria aqui o teste de rodar nossa narra em si mesmo. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. E a gente vai vir com a outra videoaula para frente. Tipo, com dados normais. Esses dados são tudo transformação. Se vocês quiserem, eu deixo o script para vocês. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Fique com Deus. Comente, por favor, se estão gostando ou não.